Amém ou misericórdia? Vocês estão ficando espertos. Ficando craque. Acharam Mateus capítulo 17, versículo 1? Então, esse trecho do Evangelho de Mateus é sobre o que nós ouvimos domingo, que é sobre a transfiguração. A forma como Mateus constrói esse trecho, ele constrói relembrando a criação. Então, a primeira fala, a primeira linha está escrito, 6 dias depois. Nós vamos parar aqui, é nos 6 dias. Tudo tem um sentido. Por que colocou 6 dias depois? 6 dias depois de quê? Vocês leram? Já tiveram curiosidade de ver o que estava atrás? Algum sacerdote que vocês escutaram explicou o que era 6 dias atrás. O que aconteceu uma semana antes? O que Jesus falou? Jesus fez o anúncio, o primeiro anúncio que ele iria morrer. Foi quando Pedro fez aquela confissão de Cesareia de Filipe, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus conta que ele vai morrer. Aí Pedro chama Jesus e fala, que é isso? Vem cá nós dois. Vai não. Senhor, Deus vai fazer isso não. Aí Jesus fala com ele, passa para trás, Satanás, ele não me atrapalha. Lembram disso? Então, 6 dias depois, Jesus pegou quem? Pedro, Tiago e João. Tiago e João são... Se vocês forem ler Moisés também subiu ao monte, com Arão e os 2 filhos de Arão que eram irmãos. Tudo tem uma relação. Foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei e ele não percebeu que ele brilhava, né? O povo que ficou assustado que o rosto dele brilhava. Aqui Jesus vai conversar com Moisés e Elias, mas a luz que sai, Jesus não, ele é Deus, né? No humano revela o divino, aquela luz é dele, né? É do próprio Deus, né? Então, mas tem esses 6 dias depois. Quando a gente vê o calendário judaico, no 7º dia, 6 dias, sexta-feira é véspera do sábado, que ele celebra o Shabá, que é quando Deus descansa, que vê a criação dele perfeita e descansa. Isso é o 7º dia, quando Deus encerra a criação e vai descansar. Tanto que os judeus não fazem nada no sábado, nada. Mas nós estamos no 6º dia. Então isso é um convite para nós. Isso é um convite para mim, um convite para cada um de vocês. 6 dias eu sou convidada a ver em mim, aqui, ao redor de mim, o que na minha vida e na minha convivência está inacabado. A obra não encerrou. É o 6º dia. O que em mim está inacabado? Por isso que o Evangelho, quando a gente lê, ele volta para nós. O que em mim a obra não está pronta? Jesus concluiu a obra dele quando ele morre na cruz, fala, tudo está consumado. Mas Jesus permaneceu conosco, ok? E Jesus tem uma obra para ele dar sequência. Qual é essa obra? Onde que Jesus vai fazer essa obra? Aonde? Em nós. Tem uma obra para ser feita dentro de nós. Quando é que Jesus tem a oportunidade de fazer essa obra? Quando a gente faz o quê? Sim, permite, mas quando é que você encontra com ele ao vivo? Vivo. Na Eucaristia, por isso que eu quase quero matar vocês de não fazer Eucaristia diária. Porque é na Eucaristia diária, cada vez que a gente encontra com ele, que Jesus, tudo que a gente come, nosso corpo assimila.
Quando a gente recebe a Eucaristia, o inverso, é Ele que nos assimila, gente, é coisa extraordinária. É Ele que tem que completar a obra em nós que está inacabada. 6 dias depois, nós somos convidados a hoje a conviver com Ele, perguntar: Senhor, o que em mim está inacabado? Aonde na minha convivência a coisa não está boa, Senhor? Então eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha que é essa, gente? Vocês têm que entender a palavra de Deus, porque senão vocês não vivem, ela não te transforma. Jesus transfigurou. Não, é mais do que isso, ok? Que montanha que nós somos convidados a subir? Que lugar é esse? Quando é que eu me elevo? É quando eu rezo, ok? Então, quando eu sou convidada a subir a montanha. Que montanha é essa? É quando eu vou rezar. Rezar é encontrar. Não é rezar uma Ave Maria e sair correndo, não. Não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando de vocês fazerem de verdade um tempo diante dele. Nós temos que treinar uma coisa que se chama silêncio. Porque hoje o barulho é a cocaína do mundo. Tem gente que não suporta o silêncio. Chega em casa e liga tudo ao mesmo tempo. Estou falando alguma mentira? Não. Como que é difícil a gente silenciar. Então eu estou convidando vocês a subir. Eu preciso dessa montanha. Eu preciso silenciar. Eu preciso tirar distância da minha vida. Sabe quando você afasta para ver como é que você está fazendo? Vocês já fizeram isso? Você se afasta e fala: deixa eu ver como é que é a minha vida. Esse é o convite. Porque de lá eu vejo melhor. O que no vale eu não estou vendo. Eu não posso permanecer no vale, eu tenho que subir. Porque se eu permaneço no vale, eu me fecho, eu fico no modo egoísta, eu entro numa rotina, daqui a pouco eu estou achando a vida um horror. Não tem entusiasmo para nada. Mas se eu subo a montanha, eu começo a ver as coisas a partir de um outro olhar, que eu vou ter uma companhia que vai me revelar as coisas. Então entender o quanto que é importante eu subir a montanha é várias vezes. Eu tenho que ir à montanha, porque é lá que eu vou ver a minha vida. Lá eu vou ver, a montanha vai dar propósito para o vale, para o caminho. Se eu vou à montanha várias vezes, o meu caminhar aqui no vale é completamente transfigurado, porque ele é cheio de sentido. Eu não vou viver aquela vida sem sentido. E aí a gente vai começando a observar que se a criação de Deus não pode acabar no 6º dia na morte, que é o desfigurar, eu tenho que terminar na transfiguração, que é a ressurreição. Então nós sabemos que nós temos uma meta. O que vai nos desfigurando no mundo? O que nos desfigura? O pecado. Por que Nossa Senhora resplandece beleza? Porque ela nunca conheceu o pecado. Então é preciso que eu tenha coragem de subir a montanha. Esse é o meu momento de intimidade. Esse é o momento que eu preciso aprender a fazer silêncio. Esse é o momento que eu preciso permitir ser olhada. Falo, não precisa que eu veja, não quero ver nada quando dou conta. Eu preciso que ele me veja. Existe um olhar que a gente precisa permitir que nos olhe, que nos desnude, que é um olhar de amor, não é um olhar para nos julgar. Eu quero que olhe para mim aquele que tem esperança em mim, aquele que olha para mim e fala: dentro disso aí tem coisa muito boa. Eu quero que ele que me olhe. Então eu preciso estar na montanha com ele, porque eu preciso me silenciar, eu preciso me permitir ser olhada, ser desnudada. Ele falar: isso não está bom, Filó, isso não corresponde a ser filho do Altíssimo, isso não pode estar na sua vida, isso precisa ser transfigurado, isso tem que mudar, a forma de conviver está errada.
Quando é que eu vou fazer isso? Eu tenho que treinar. Eu tenho que aprender a ter silêncio para discernir a voz que é dele, porque eu preciso ouvir. A mesma coisa que Jesus ouviu. Eu preciso ouvir. A mesma coisa que Pedro, Tiago e João ouviram. Este é o meu filho amado. Este é, porque quando Jesus, ele é filho de Deus, ele nos faz também filhos. Eu preciso entender que eu sou um filho, uma filha amada de Deus. Porque isso muda a minha história. Muda. Saber que eu tenho um pai, que isso é incondicional. Eu tenho um pai, então eu nunca serei desamparado. Eu nunca estarei sozinha. Ele nunca vai me abandonar. Ele nunca vai deixar alguma coisa além do que eu sou capaz. Desde que Jesus veio ao mundo, ninguém mais é só. Por que eu falo isso? O que ele falou? Ele falou 366 vezes, pode contar. Qual que é? Eis que estou convosco todos os... A gente não acredita nisso, não. A gente vive perdido. Mas eu preciso ouvir isto. Eu preciso entender essa frase. E sair de lá com o coração repleto. Porque se eu desço de uma oração olhada, amada, tocada por Ele, e escuto, você é minha filha amada, você é meu filho amado, o que vai te impedir de cumprir o que você vai fazer? Ninguém. Ok? Então, é preciso que a gente tenha esses momentos profundos, porque nós corremos tantos riscos. Um deles é a tentação de Pedro. Qual que foi a tentação de Pedro? Jesus chegou que está bom demais, meu filho. Vamos fazer 3 tendas? A gente fica quieto aqui, ué. Por que eu tenho que descer, Senhor? Por que eu tenho que me comprometer com meu irmão? O problema é dele, ué. Essa é a religião que ele falou? Qual é o primeiro mandamento? E o segundo? Amaru? Com a? Então não existe uma religião que não se comprometa com o outro, senão ela está errada. Essa não é a de Jesus. Nós temos que descer para continuar a obra dele, para continuar sendo o braço dele, as pernas dele, os olhos dele, o ouvido dele. Não tem jeito, eu tenho que me comprometer com o irmão. Essa é a grande diferença. Eu não posso ter uma religião que eu não me sujo, no sentido de que eu tenho que estar ali onde meu irmão está. Eu tenho que tirar ele lá da lama onde é que ele está. Eu tenho que me envolver com o sofrimento dele, sim, e transformar isso. No mundo que a gente vive com tanta injustiça, com tanta coisa errada, nós temos que nos comprometer, já que somos cristãos. Mas a nossa tentação é ter uma religião acomodada, aonde eu não me comprometo, aonde problema do outro que não reza, eu vou lá, rezo, estou muito bem, problema do outro, não, o meu compromisso com o outro, isso é muito sério. Nós nunca vivemos uma época de tanto cristão sem Deus. Eu estou falando com a mentira, gente? Não, porque o povo está morto. Cadê a paixão de viver Jesus? Cadê a paixão de saber que você anda acompanhado? Cadê a paixão de viver a sua vida por causa dele, ele norteando toda a sua vida? Isso é ser transfigurado. É entender, quando eu estou em oração, que tudo aquilo que eu estou vivendo é por causa dele. Isso tem um nome. Eu vivo para ele, porque eu sei a minha meta, onde eu quero chegar. Eu sei que nós somos cristãos, mas não pertencemos aqui. Estamos aqui, mas não somos aqui. Vou voltar para casa. Vocês vão não? Eu vou. Tem pressa de voltar para casa. Então vamos cumprir o que viemos fazer direito, porque eu vou voltar. Mas eu não posso ser sozinho, eu tenho que levar vocês todos comigo. Olha que luta. Está achando que é fácil? Já estou aprendendo pelo menos a abrir a Bíblia. Sabia achar Mateus, ó, que encanto. Ficava doido que não achava. Vou pôr vocês no ponto.
Então eu preciso fazer isto, né? Eu quero transfigurar, eu quero ser transfigurado, eu preciso falar com o Senhor. Senhor, o meu modo externo tem que revelar a transfiguração interna que já aconteceu em mim. A minha vida tem que revelar o Deus que eu creio. Eu tenho que revelar que eu sou uma filha amada, não falando, vivendo. E eu tenho que mostrar para o meu irmão que ele é um filho amado, que Deus se preocupa também com ele. Como? Cuidando dele. Quando você ajuda o outro, você é exatamente o intermediário da misericórdia de Deus para ele. Isso é extraordinário. O pai fala, vai lá, faz aquilo ali para mim, ó. Acorde o seu irmão ali agora. Vai lá, acorde o seu irmão. Por quê? Porque eu o amo. Como eu te amo, eu o amo. Deus não faz diferença com os filhos dele. Deus não faz acepção de pessoas. Ele jamais, ele irá te decepcionar. E isso é de uma seriedade absurda. Isso é real. Então, quanto mais eu tiver momentos de oração, mais momentos eu terei de compreensão da vida que eu tenho aqui para poder viver. E dar conta de vencer quando a vida quer me instalar naquilo que, aquela religião asséptica, que você não se mistura, e que você está muito bem confortável ali naquele cantinho. Não. Fulano, você tem que bater na porta agora? Uai, mas agora que eu estou precisando. E se fosse eu? E se fosse Jesus, você ia responder dessa forma? Na casa da minha mãe, muitos anos atrás, tinha uma funcionária, que a gente estava sentado para almoçar, tocava campainha, tocava lá em casa aí, falava, mas isso é hora de alguém vir pedir comida? Eu falei, vem cá, uma coisa, deixa eu te contar um segredo. E se for Jesus? Nó, virou d'água para o vinho. Porque começou a prestar atenção, foi a mesma coisa que ele fez com Santa Faustina, não é? Ninguém gostava onde Santa Faustina morava, você chegou a ser um mosteiro, ninguém gostava de ficar na portaria. Um dia Santa Faustina foi, aí chegou aquele irmão de rua, daquele estado, né? Aquele traje, né? Chegou lá e falou com ela, não tem nada para me comer, não? Estou com fome. Ela falou, espera que eu vou ver o que eu vou arrumar para o senhor, me espera. E ela foi lá e preparou tanta coisa, entregou para ele. Quando ela entregou, ele transfigurou na frente dela, mostrou para ela quem ele era. Quase morreu. Ele falou, os irmãos falam tanto da sua bondade que eu quis vir experimentá-la. A partir daí tinha briga para ficar na portaria. Que dia que ele voltou? Nunca mais. Porque ele é custoso, uma vez só. Percebeu? Nunca mais voltou. Só para ela que ele voltou. Mas isso é para a gente estar atento. Quando eu consigo transfigurar internamente, eu transformo as situações que eu vivo. Por exemplo, a nossa comida, o comer, não é só um ato de comer, é mais do que isso, porque eu entendo que eu não me alimento só do alimento, mas da presença daquele que está sentado comigo. Compreende? Então, a mesa, a refeição, não fica só o ato de comer, mas comer com. E eu passo a entender que a nossa vida é uma vida partilhada. Eu preciso da sua escuta, eu preciso do seu olhar, eu preciso da sua presença, eu preciso do seu sorriso. É isso que faz parte da vida. Mas isso é quando eu transfiguro a vida. Eu passo a entender que sexo não é genitalidade, é encontro de afeto e de amor. Então tudo a gente passa a transfigurar por causa dele, e somente por causa dele. Ele vai nos revelando a vida sobre um outro olhar. Ele me faz ver aquilo mesmo que eu via de um outro ângulo. Ele fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar de outro jeito, deixa eu te mostrar o que faz aqui, o que acontece aqui. Isso tem que significar para nós a transfiguração. Entender que eu tenho que subir muitas vezes, que eu tenho que subir para descer para o vale, para entender que eu não estou sozinha, que Jesus trabalha conosco no olho do furacão. Já falei isso com vocês. Ele está no olho do furacão.
é algo assim, absolutamente extraordinário. É o olho do furacão. É Deus junto conosco. Ele não nos deixa sozinhos. Ele cuida de cada um de nós. Ele cuida. É extraordinário o que Ele faz. Vou contar para vocês um fato que aconteceu semana passada. Atualmente eu estou, como coordenadora de todo o Instituto Materno Infantil, lá da Santa Casa. Pediram que eu saísse do CTI e assumisse esse outro cargo. Aí, semana passada, acho que foi, já não sei o dia da semana, a coordenadora da maternidade me ligou, mandou mensagem, falou que precisava de conversar comigo por causa de um caso grave que tinha sido internado. Eu falei, dá para esperar eu terminar o consultório? Dá para esperar. Isso foi na quinta para sexta, isso. Eu liguei quando eu terminei o consultório e ela estava chorando. Uma mulher bacana, decidida, uma médica, uma pedra preciosa que a Santa Casa tem. Falei com ela, por que você está chorando? Falou, Filó, nós internamos uma mãe, agora está no CTI, jovem, que já nasceu com problema cardíaco. Ela teve um filhinho de 3 anos. Foi orientado que ela não podia mais engravidar, porque o problema de coração dela é muito grave. O marido, então, fez vasectomia. Mas, mesmo assim, engravidou. Nada é 100%, a não ser não fazer, né? Então, estou falando alguma mentira? Então, o caso é grave, o coração piorou demais. A discussão é que eu tenho que interromper a gravidez. Eu estou desesperada, porque a ciência manda fazer tudo isso. Mas como é que eu faço com Jesus? Tenho vontade de chorar. Como é que nós vamos fazer com Jesus? A literatura manda fazer isso. Tem que diminuir a sobrecarga do coração. Os cirurgiões querem entrar para a cirurgia com ela. Tem risco de sangrar e morrer. Já conversamos com a família. O pai falou, fica a mãe, porque eu tenho um filho de 3 anos. Morre o bebê. O que nós vamos fazer? Eu falei, eu só sei fazer uma coisa na vida, rezar. Não sei fazer outra coisa não, vamos ajoelhar. Jesus nunca faltou. Ele vai iluminar. Eu tenho certeza que Ele vai dar uma luz. Ele vai colocar no seu coração o que tem que ser feito. Você é coordenadora. Ela falou, não posso mandar ninguém fazer, porque sou eu coordenadora. E eu não concordo, então eu que tenho que fazer. Eu falei, vamos rezar. Nós temos até amanhã de manhã, nós podemos rezar. Vamos rezar. Falei com ela, vou chegar em casa e vou direto para rezar o terço. Ela falou, vou rezar com você. Então vamos rezar. Falei, Jesus, o caso é esse. É preciso que o Senhor fale no coração dela. A situação é muito delicada. É muito crítica. Nós precisamos salvar a mãe. Queria salvar os dois, mas quem somos nós? Nós somos só médicos. Nós temos um combinado. Nós tratamos, só cura. Então, vamos lá. Rezamos. Aí, eu estou fazendo a rosário de madrugada, acordo 3h30. 15:04 mandou uma mensagem para ela, você acorda. Joelho, vamos rezar. Vamos rezar o rosário. No final do rosário, estava no 4º mistério do último terço. Foi o dia do padre Edmilson. O padre Edmilson falou assim, Jesus está mandando uma palavra de ciência aqui. Está curando um câncer, está curando alguma coisa. E tem um coração, tem um problema no artério, não precisa fazer nada não, está tudo tranquilo. Fiquei louca. Falei, ela. Falei, de 1,5 milhão de pessoas, eu jurar que é ela, tem fé nessa história, Aí acabei de arrumar, porque eu tinha que ir para a igreja, eu tinha missa. Liguei para ela, 6h10, falei, não faça nada até repetir o eco. Vai para o hospital, repete o eco. Jesus fez alguma coisa no coração da menina, não sei o que era não. Que é isso, Filó? Ele fez. Você escutou a palavra de ciência? Alguma coisa aconteceu no coração daquela moça, eu não sei explicar o que é não. Pode ir direto, vai lá.
Depois nós encontramos, porque eu vou voltar para o hospital. Nós encontramos lá no hospital. Aí ela foi para o CTI do coração, CTI do Procórdia, ela chegou. Tinha 2 médicos. Um, ela já conhecia, era plantonista, falou com o outro assim: oi, você é quem? Ele falou: eu sou o João. Você é plantonista aqui? Não, eu só faço eco. Ela falou: como é que é? Não precisou nem pedir. Você podia, aí contou a história e falou, não falou que a gente estava rezando, né? Falou: você podia repetir o eco, porque eu vou levá-la para um procedimento, nós estamos avaliando o risco de sangramento e de óbito dela. Claro, repetiu o eco. E Jesus mudou tudo. A urgência foi transformada. Ela tem um problema de coração? Tem, continua tendo. Mas aquela urgência absoluta, que teria que tirar o bebê ou não, acabou. A decisão de Jesus foi: não vai ninguém, fica os 2. Isso é extraordinário. Eu chorava tanto. Chorava eu e ela, né? E vai ter que operar? Não sei se vai precisar operar, talvez um dia. Mas naquele momento foi autorizado que a gravidez permanecesse. É desse Deus que eu falo com vocês. É desse Deus que é real, que eu falo, que está no olho do furacão conosco, que entra na nossa história, que vê a angústia. E a Flávia Filó, eu não sei se eu danço, se eu canto, o pessoal vai achar que eu sou louca, mas é porque eu não estou dando conta de ficar em mim de tamanha alegria. E agora, Filó, meu coração está em paz, porque a mãe e a criança poderão seguir. Então, esse é o Deus que eu creio, o Deus da vida, o Deus que muda a história, que mudou a história, virou um buchicho. Você pode imaginar o que virou o CTI, quando falou, não tem mais a urgência que tinha. Isso é Deus, gente, vivo e real. É desse Deus que eu falo com vocês, que vocês têm que experimentar. Esse Deus que a gente dobra o joelho, Ele sabia da nossa urgência, Ele sabia que a gente tinha algumas horas, e Ele mudou a história. Isso é de morrer de chorar. Isso é de uma emoção que eu não cabia em mim sexta-feira, nem eu nem ela, de ver assim um Deus tão perto, né? Que entra conosco na história e fala aquilo que está escrito aqui, ó: não tenhais medo. Não tenhais medo. É o que Ele fala com os discípulos: levantai-vos e não tenhais medo. Não tenhais medo de assumir que me amam. Não tenhais medo de receber a Eucaristia e deixar eu transformar você. Não tenhais medo de eu andar com você. Não tenha medo de me entregar uma situação e falar: mostra para nós qual que é o caminho, Senhor. E Ele sempre tem algo espetacular. Quando é que eu e ela imaginávamos que Ele ia inverter, mudar a história? Quando que a gente podia imaginar que Ele ia fazer isso? Mas Ele fez. Ele fez. Então, Ele, porque Ele é Deus, é o Deus do impossível, é o dono da vida. Mas eu chorava tanto que eu falava com Ele: o Senhor cada dia me surpreende mais, porque é encantador. Nós passamos uma noite angustiado rezando, e de manhã o Senhor transformou tudo. Então, é disso que eu falo com vocês quando eu falo: acreditem, né? Viva de verdade uma vida com esse Deus vivo que tem que contagiar vocês. Ninguém nunca ouviu falar que foi contagiado porque ouviu falar de uma doença. A gente só é contagiado, recebe o contágio, se a gente encontra com o vírus, né, da doença. É preciso que vocês passem esse Deus vivo para as pessoas. As pessoas têm que ter essa alegria de saber que eu não estou só, e que todos nós somos amados. Aquela mãe era amada, aquele bebê é amado, aquele pai é amado, todos somos amados igualmente por Ele. E se pedirmos ajuda, se dobrarmos o joelho e falar: nos dá uma luz, Senhor, o que é para fazer nessa situação tão difícil? Não precisa fazer nada, que foi o padre Edmilson falou: não vai precisar fazer nada. Eu falei: é para nós, é esse caso. É para nós. Então, Deus cuida, Deus revela. Precisamos de momentos de montanha para viver no vale, que a vontade é de não pegar o boi pelo chifre, não, mas é preciso voltar, assumir de verdade o trabalho que Jesus ainda precisa continuar. Somos nós os discípulos dele, somos nós que temos que nos transfigurar para revelar que não temos a luz, não somos a luz, mas para revelar aquele que pode brilhar
qualquer situação escura, qualquer situação que fala não tem saída, fala não tem para nós, mas Ele é Deus, é o nosso Deus impossível. Então, coragem, seja lá que situação que você estiver vivendo, coragem, levanta, o nosso Deus é vivo, escute dele falando para você: você é meu filho ou minha filha amada. Eu olho para você porque eu tenho esperança, eu tenho certeza que você vai dar conta. Por quê? Porque eu estou contigo todos os dias. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa graça. A graça de conseguir na nossa vida vários momentos de ir à montanha. Vários momentos de ficar sozinho com Ele. Ai, que privilégio temos. De poder conversar com Ele, de poder ver a nossa vida pelos olhos dEle, de poder entender o caminho que a gente está fazendo e falar: é esse, Senhor, o caminho? Senhor, nós estamos angustiados, é só essa opção que temos? Nos ajude, na nossa miséria, na nossa ignorância, nos ajude. Quando a gente não dá conta, falo: que bom, temos Ele. E Ele não falta, é o que eu falo com vocês, Ele não falta. Ele é Deus, Ele cuida. Vamos pedir a Nossa Senhora, que rezou tanto, que viveu tanta coisa em silêncio, que nos ajude a silenciar o nosso coração, a silenciar, a abrir o nosso ouvido para escutar isso que Deus quer falar para cada um de nós. Você é a minha filha amada, o meu filho amado, não tenhais medo, levantai. Levantai-vos, não vão ficar sentada naquela situação de dor ou de sofrimento. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, vamos sentar. Nós estamos na igreja vivendo agora um momento muito forte, né? Esse tempo agora que a gente vive é um tempo especial. Se chama? Então, a Quaresma é um caminho. Assim como a nossa vida é um caminho. É um caminho onde a gente, mais do que observar as leis de Deus, é um caminho para que a gente possa encontrar com Jesus, assumir essa presença e acompanhar os passos dele. A Quaresma é um tempo muito forte, é um tempo litúrgico forte, porque na verdade para nós é um tempo precioso, é um tempo de bênçãos, é um tempo que nos faz voltar para nós. Então é um tempo de uma riqueza que eu não posso fechar os olhos. Na verdade, a gente vai já iniciamos um retiro espiritual de 40 dias. Isso é que é Quaresma. É um retiro espiritual, porque nós estamos nos preparando para viver das coisas mais importantes, um dos mistérios mais importantes da nossa vida, que é o mistério da nossa redenção. Nós não podemos passar por esse tempo como qualquer outro tempo. Eu preciso pensar naquilo que Ele fez por mim. Nenhum de nós tem direito, teria qualidades, teria méritos para ganhar a vida eterna. Pode imaginar o que significa isso? Obrigada. Nenhum de nós tem mérito para isso. Imagina Jesus, aquele que o mundo não, os céus, nenhum lugar poderia conter, aceita vir a um útero de uma mulher, de uma virgem que foi preparada para recebê-lo. Vem no escondimento, vem na humildade, caminha, vem cá para nos revelar quem somos, filhos de Deus. E Ele vem nos redimir, Ele vem nos salvar, Ele vem nos tirar do reino das trevas para o reino de luz. Ele vem nos buscar.
Então Ele paga o nosso resgate, sofre por cada um de nós. A nossa indiferença diante disso, isso não pode existir. Então nós vamos para um dos maiores mistérios. Qual que é o centro da nossa fé? Qual que é o centro da nossa fé? A ressurreição de Jesus. Jesus não tivesse ressuscitado, está fazendo o que aqui? Ok? Então a última palavra da nossa vida não é morte, é ressurreição. Mas nós só podemos afirmar isso por causa que Ele passou por tudo isso, por cada um de nós, e nos deu direito a algo que se chama vida eterna. Então, quando a gente vai trabalhar a quaresma é esse caminho, onde eu preciso voltar. E Joel então fala para nós, lá no capítulo 2, convertei-vos, retornai a mim de todo o vosso coração. Você fala, Filoma, eu já sou convertida eu aqui na igreja. Na verdade, o convite é pessoal, é para cada um de nós. Guarde uma coisa: quando a gente foi criado por Deus, nós fomos convocados a estar na presença dEle, ok? Ele te criou, você chegou diante dEle e fala, benção, Pai. Você foi criada por Ele, você está na presença dEle. Cada fase da sua vida que você toma uma nova consciência, um novo despertar. Então a quaresma é uma provocação. Eu estou provocando vocês. É uma provocação para que você reveja o seu caminho. Então cada vez que você é convocada a estar diante dEle novamente, cada vez que você faz a opção por uma nova conversão, você é convocada a estar diante dEle. Então hoje nós estamos sendo convocadas de novo a estar diante dEle, para que Ele te olhe e pergunte, onde estás? Onde você está no seu caminho espiritual? Até onde você já caminhou? Até onde você já andou? Então por isso que é um convite que te provoca para que você possa aprofundar o seu caminho espiritual. Não podemos continuar vivendo na superfície que a gente vive. Então o convite à conversão não é uma conversão superficial ou transitória, não, é definitivo. E esse agora nós damos um passo a mais e depois um outro a mais, para que cada vez mais a gente siga Jesus e esteja nos passos dele. Andar com Jesus não é uma brincadeira, é uma opção, é uma decisão de todos os dias. Porque quando eu faço a opção por Ele, a primeira coisa que o mundo vai me cobrar, nós vamos passar o que Jesus passou domingo passado, que nós celebramos, que foram as tentações. Onde o mundo vai te cobrar pelo você ter, né? A questão material, a questão do poder, aquelas questões que hoje nós estamos num mundo que todo mundo tem opinião, mas argumento só tem quem tem embasamento. Opinião todo mundo pode ter. Então vocês imaginam que nós estamos num mundo onde todo mundo quer like, quer ser famoso, mas não é essa a meta para andar com Deus. O caminho é outro. Então quando fala, Filó, hoje eu estou convertido, eu queria convidar vocês a ler duas coisas. A primeira que estava na leitura de segunda-feira. Gostaria muito que vocês anotassem isso, para vocês meditarem isso. Foi a primeira leitura de segunda-feira do dia 23. Está no livro de Levítico. Quando Deus Pai fala com Moisés assim: Moisés, fala para a comunidade dos filhos de Israel, sede santos, porque eu, o vosso Senhor, sou santo. E é tão interessante que a gente entende a santidade de uma forma muito errada. Eu sendo, dependendo da minha profissão, então se você é decorador, arquiteto, médico, engenheiro, seja o que você optou por ser, você não pode dar isso para o seu filho, ok? Você não pode fazer seu filho ser isso. Você pode orientar, mas você não dá para o seu filho essa profissão.
a não ser que ele caminhe nesse sentido. Quando a gente foi batizado, a gente recebeu de Deus a santidade. Santidade é dom. Só que nós guardamos ela, escondemos ela. E a gente não trabalha isso, sede santos porque eu sou santo. Então nós precisamos de pensar nisso aqui. É cada frase que ele fala: não furteis, nem digais mentira, nem vos enganeis uns aos outros. E Tiago fala: se você é cristão, está dentro da igreja, mas fala mal de alguém, eu lamento, mas você não é cristão. Compreendem quando eu falo de uma conversão mais profunda? Eu estou falando de uma mudança radical de vida. Eu estou falando que nós precisamos de verdade de viver as coisas de Deus. Então quando a gente fala, vou fazer jejum de quê? Que é uma das armas que a igreja nos confere. Não faça jejum só de comida, como diz o Papa. A questão não é o que entra, é o que sai. Então faça jejum das suas palavras mais ríspidas, das más intenções, da maldade que está na língua, na maldade dos pensamentos, dos sentimentos. Vamos fazer de verdade uma purificação. De verdade vamos pegar, porque Deus é que tem um poder não só regenerador. Fala com Ele: Senhor, eu quero um novo coração. Não quero um reparo, eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Eu quero de verdade ser cristã, porque às vezes nós somos o único evangelho que o povo ainda lê, no mundo onde ninguém conhece mais a palavra. Então quero que vocês leiam o Levítico todo, que ele fala: não jureis falso por meu nome. O dia inteiro o povo fala, juro por Deus. Nós perdemos a dimensão do temor, profanando o nome do Senhor teu Deus. E ele fala: eu sou o Senhor. Não pratiques extorsão, não explores o teu próximo, nem pratiques extorsão contra ele. Não retenhas contigo a diária do assalariado até o dia seguinte. Gente, essas coisas são tão sérias, mas tão sérias. Porque fala: não, filho, não roubo, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Mas se você não paga o seu funcionário direito, ou não faz essas coisas como Jesus falou, você está pecando contra o mandamento. Então é por isso, quando ele fala: volta para mim, converte o teu coração. Eu quero que vocês leiam Levítico 19, capítulo 19, versículo de 1 a 2 e depois de 11 a 18. Leiam e pensa na sua vida diante do Levítico, aonde cada coisa que ele fala, eu sou o Senhor. Não cometas injustiça, não sejas maldizente, não conspires, não calunie, não fale mal de ninguém. Não fale, guarda a língua, como diz Tiago. E depois a outra coisa que eu quero que vocês leiam é a carta de Tiago. Como diz Tiago: se você não é capaz de refrear sua língua, você não é capaz de domar seu corpo. Essas coisas são reais, gente. Não podemos fingir que somos cristãos. De verdade nós temos que transparecer o amor e a bondade de um Deus. O nosso comportamento, ele é uma coisa muito séria, porque eu revelo pelas minhas atitudes o Deus que eu creio. Então eu não posso ser um aqui dentro da igreja e o outro ali na esquina, ok? Preste atenção nisso. A riqueza da leitura para nós, ela é muito séria. Não tenhas no coração ódio contra o teu irmão. Não procures vingança, não guardes rancor. Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Eu acho que a gente se prepara muito mal para a única coisa certa que nós temos na vida. Qual é? Qual é, gente? O que vai acontecer no momento que eu acabar de olhar alguém olhar meu coração e falar assim: morreu? O que vai acontecer? Naquele momento eu estou aonde? Diante dele. Nós vamos apresentar a nossa vida. A gente brinca com isso. Essa é a coisa mais séria que eu tenho que me preocupar, é como é que eu vou chegar lá. E Jesus fala assim: sabe por que vocês não preocupam com a sua alma? Ele fala: porque vocês não a veem.
Então a quaresma é esse período que eu estou aqui provocando vocês. Que quando Joel fala, que Deus Pai fala, volta para mim de todo o vosso coração, você fala, meu vizinho está precisando de conversão. Não, sou eu mesmo que estou precisando de conversão. A conversão é para mim, o chamado de Deus é para mim. Hoje, agora, convertei-vos. Isso é um processo, porque a conversão é lenta. Por que ela é lenta? Porque ela não depende de mim somente. A conversão é dom de Deus. Só Deus nos converte. Por mais esforço que eu faça, eu não consigo. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da liberdade com a graça. Então eu tenho que falar com Jesus: Senhor, eu quero me converter. Eu quero de verdade ter um coração que o Senhor possa habitar. Eu quero de verdade ser morada. Então me ajuda. Então o encontro você pediu, é a liberdade que você pediu, e a graça que te permite fazer isso. Me ajuda a fazer um jejum que agrade o Senhor. Não é deixar de fumar, deixar de comer carne, nada de bobagem. Largar de fumar é bom para você. Largar de comer carne só vai ter sentido se você pegar tudo que você ia comer e levar para os asilos, para os orfanatos. Aí pode agradar o coração de Deus. Fora isso, não. Para de fingir para você mesmo que está no caminho. As coisas não são brincadeiras, de Deus não se zomba. Prestem atenção. Em vez de a gente ficar preocupado na semana, no tempo da quaresma, saber aonde vamos passar a Semana Santa. Semana Santa é aqui dentro da igreja de joelho, por ter direito à eternidade. De joelho, não é para passear não. Cristão não passeia na Semana Santa não. Passeia só para a igreja, para morar aqui dentro da igreja. E não vamos pagar a Deus o que Ele fez por nós. Então quando a igreja me dá a oração, ela te convida, reze mais, volte na oração, leia a palavra de Deus e se alimente disso. Não reze uma Ave Maria e acha que já está bom, que rezou muito. Se coloque diante dele, aquilo que ele ensina, fecha a porta do teu quarto e se rasga diante de Deus. Jesus teve 2 momentos tão fortes de oração, que foi lá no deserto, quando ele rezou 40 dias, e aonde ele estava diante do Pai para começar a missão dele, e aonde foi a outra mais pesada, Getsemane, naquela oração, daquela solidão, daquela entrega, na certeza de um Deus que é presente, porque quantos momentos difíceis nós temos, que nós só temos diante de Deus. Quem que fica? Só Ele. Então é preciso que a gente comece a pensar nisso. Eu tenho que ter uma vida de oração mais intensa. Eu não posso só andar rezando. Não, filha, mas eu rezo quando eu estou dirigindo, ok? Mas oração é encontro. Um fala e o outro escuta. Você cala e ele fala. A nossa oração com Deus é um monólogo, né? Eu falo somente, não dá tempo de Deus responder, porque eu não me calo. Nós temos que reservar um tempo para Ele. Nós temos que silenciar. Isso é vital para nós. A oração, ela é vital. Ela é o motor do mundo. A oração que nos impulsiona. A oração que mantém viva a esperança. Nós não podemos abrir mão da oração na nossa vida. É a forma que eu tenho de conversar com meu Pai. É onde eu posso colocar para Ele as minhas necessidades, minha tristeza, minha angústia, a minha alegria, onde eu converso com o único que resolve. O resto te atrapalha. Deus é o único que resolve. E a igreja te pede também a prática da esmola. Que na verdade a gente precisa treinar a começar a olhar para o outro, né? Que é seu irmão. Como é que eu posso ficar bem se eu sei que ela está precisando de alguma coisa, se ela é minha irmã? O que São João fala sobre isso? O que ele fala? Vixe Maria, até o fim da quaresma nós vamos estar bom na ação. Ele fala, como é que eu sei que como que eu posso estar do seu lado, saber que você tem uma necessidade e o meu coração não se mexe? É sinal de que o amor de Deus não está em mim. Porque o amor de Deus, Ele se compadece. Deus se compadece de nós. Então quando eu ajudo o outro, eu sou exatamente um emissário, eu sou um atravessador, eu sou aquele que ajuda o outro, por causa dele.
Eu sou só a extensão da misericórdia dele por causa dele. Falo, eu sou o braço de Deus para chegar no meu irmão, mas é Deus que é misericordioso com ele. Compreendem? E está escrito na palavra de Deus que a caridade, ela apaga milhares de pecados. Vamos começar a olhar para o outro. Nossa grande dificuldade desse mundo, o grande treino desse mundo é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós temos muitos deuses dentro de nós, até ter o Deus absoluto. E temos que aprender a olhar uns aos outros. Somos irmãos. Então, a igreja nos ajuda nessa época com a oração, com jejum e com a caridade. Os três andam juntos, um nutre o outro. Como é que eu amo a Deus que me amou primeiro? Aprendendo a amá-lo. Nosso coração vai sendo mexido para conhecê-lo, para amá-lo. Então eu passo a amar a Deus. E como é que eu posso corresponder a esse amor de Deus? Amando meu irmão, cuidando do meu irmão, cuidando daquele que está perto de mim. Nós temos que estar atentos uns com os outros, mas é de verdade, não é mais ou menos não. Eu tenho que me comprometer com a vida do outro, é de verdade. Então, se isso não mexer comigo, se esse período dos 40 dias não me colocar de verdade, nu, diante de mim mesmo, pegar as palavras, pega essas leituras que eu falei com você, escrevi que é a carta de Tiago, e se olhe diante daquilo que ele está falando, e fala, Senhor, eu preciso melhorar isso. Aí sim nós vamos ter uma conversão. Aí sim, porque nós vamos converter até na hora da morte, né? É um processo lento. Mas vamos pedir a Jesus essa graça, fala, me ajude de verdade. Eu não quero ter uma vida de cristão de aparência. Eu quero de verdade ser cristã, porque aliás eu não sei nem que dia que o Senhor me chama. Eu quero de verdade estar pronta para nos encontrarmos. Eu quero de verdade cumprir o que o Senhor pede. Mas eu quero viver uma quaresma de um jeito diferente. Entender que eu tenho um caminho. E esse caminho o Senhor vai trabalhar comigo até o final. Até a sexta-feira santa, até o domingo da ressurreição. Como é que eu vou? Eu tenho que ressuscitar, eu tenho que sair diferente. O que em mim morre? O que em mim renasce? O que em mim é transformado? Que coração eu passo a ter? Que olhar eu passo a ter no mundo? Que a gente é tão cego, não enxerga nem o óbvio. Me ajuda, Senhor. É para isso que eu estou aqui hoje, só para provocar vocês. Porque a quaresma é para isso, é para a gente ser provocado. É para a gente se perguntar aonde eu estou. Como que eu tenho caminhado na minha vida espiritual. Como que eu posso ser cristã e continuar indo na missa só domingo? Vou morrer falando isso com vocês. Porque eu, de verdade, eu acho lamentável a gente não estar lotando as igrejas todos os dias. Acho lamentável. Eu acho lamentável a gente querer alimentar uma vez por semana. Eu acho lamentável. É porque de verdade, eu tenho certeza, nós não cremos que Ele está aqui vivo aqui agora. E que quando eu recebo Jesus, eu recebo corpo, sangue, alma e divindade. E que todo alimento que eu como, a gente que absorve. Mas quando eu recebo Jesus, é Ele que me absorve. Porque na verdade todo o trabalho, toda a obra de Deus, toda a obra de Jesus é continuar a obra em nós. Todos nós seremos transformados. Mas quanto mais eu chegar perto dele, mais chance eu tenho de ser transformada. Mas uma vez por semana, filho, mas não dá tempo. A gente acha condição para fazer tudo, mas para ir à igreja, aqui em Belo Horizonte tem missa todos os horários, qualquer lugar. Mas a gente não busca por isso, porque de verdade nós não entendemos até hoje o que é missa. Então a gente vive a nossa caminhada espiritual, gente, sem investimento, porque eu tenho que cuidar daquilo que eu vou viver eternamente, né, não? A gente inverte, as preocupações, os nossos objetivos nos tiram do foco, que é Jesus. Então o dia inteiro eu preciso voltar, porque o dia inteiro eu sou tentada a tirar Deus de lado e viver o mundo. Esquece, nós estamos aqui, inseridos aqui, mas não pertencemos aqui. A razão da nossa vida é Jesus, deveria ser.
Então ele deveria ser a minha maior preocupação. Eu tenho que pensar nele o dia inteiro, mas é mentira que a gente não faz isso. Compreende porque eu estou provocando vocês hoje? É para provocar mesmo. É para falar, sai da mesmice. Deixa de ser esse católico de final de semana. É preciso colocar uma igreja que pegue fogo no mundo. É preciso de verdade a sua atitude como cristão incomodar as pessoas. Você não precisa nem falar o evangelho. A pessoa vai olhar na sua vida e falar, tem um trem diferente. Mas enquanto a gente estiver parecendo água de chuchu, essa fé morna, qualquer coisa nos derruba. Quando Jesus rezou, ele venceu o tentador por causa da oração. E hoje a gente é derrubado porque a gente não tem vida de oração. Então a gente não se sustenta. Qualquer coisa nos apavora, qualquer coisa nos coloca desesperados. Esquecemos quem nunca nos abandona. Mas se a gente não tiver um treinamento, não caminhamos. Hoje, de verdade, eu vim para provocar, para que vocês possam se sacudir, sair do estado que vocês estão e falar, se Ele me chamar hoje, se eu não abrir meus olhos amanhã, qual o estado da minha alma para estar diante de Deus? É sério isso. Isso não é uma brincadeira. A vida espiritual não é uma brincadeira, ela é uma realidade. E o que Jesus fez por nós não é um conto de fadas, é real. É preciso que a gente desperte. E se nós como cristãos não temos amor a isso, se não despertamos para isso, quem terá? Quem terá? Somos nós que temos que ajudar os nossos irmãos a descobrirem a doçura de um Deus que nos ama. Porque tudo isso Ele fez por amor. Esse amor que nos constrange. Esse amor que é o maior amor que você vai conhecer na sua vida. Um amor que jamais irá te trair. Um amor que jamais irá te decepcionar. Então, se a gente não tem certeza disso, não vive isso, como é que eu posso contagiar alguém com esse amor? Eu só posso contagiar alguém se eu consigo viver isso. Nós, na verdade, essa correria do mundo nos fez esquecer a aventura espetacular que Jesus nos chama para viver com Ele. Nós perdemos essa dimensão. Nós perdemos a dimensão do que é viver e caminhar ao lado de um Deus vivo. Perdemos essa noção. Então, para poder encerrar, eu estou esperando meu book aqui abrir, que eu deixei uma oração aqui para a gente encerrar, que foi escrito por esses grandes santos da igreja, esses grandes homens, né, que chegaram longe demais, e trazer para vocês hoje, né, uma outra devoção, que talvez, não sei se vocês conhecem, mas eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só rezar isso aqui com vocês e pedir a Nossa Senhora que seja a nossa companheira, né? Ela é mãe, e toda a missão de Nossa Senhora foi levar os filhos a Deus. Ela levou todos a Jesus. Pedir a ela, né, que nos ajude a de verdade viver para Deus, né? Ela, de verdade, Nossa Senhora encaminhou todos os filhos dela. Ela encaminha todos os filhos a Deus. Quem coloca isso aqui para nós é São João Crisóstomo. Já leram alguma coisa dele? Precisam buscar por pessoas que estudaram demais. E ele fala, adorna, sobre a quaresma ele fala, adorna a tua casa que ele está falando é qual? É o nosso coração, ok? Somos nós. Adorna a tua casa de modéstia e humildade, mediante a prática da oração. Torna maravilhosa a tua habitação com a luz da justiça. Ornamenta as suas paredes com as boas obras, como um verniz de ouro puro. E no lugar dos muros e das pedras preciosas,
coloca a fé e a magnanimidade sobrenatural, pondo acima de todas as coisas, no auge de tudo, a oração como decoração de todo o conjunto. Assim preparas uma morada digna do Senhor, assim o recebes numa mansão maravilhosa. Ele conceder-te-á transformar a tua alma em templo da sua presença. Amém. Que no final dessa quaresma, que a gente possa ter essa graça de ter a nossa alma transformada no templo que será a presença de um Deus vivo em nós. Que assim seja. Hoje eu vim trazer para vocês uma nova devoção, quer dizer, uma devoção antiga, já tem mais de um século, mas eu não sei quem de vocês já conhece, que é Nossa Senhora das Lágrimas. Quem aqui já rezou esse terço e conhece essa história? Pouca gente. Então, na verdade, essa história, essa aparição foi em 1926, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Jesus aparece para uma freira, irmã Amália, e ela tem todos os estigmas de Jesus, até o joelho, onde ele caiu e machucou, ela tinha ferido. Ela sangrava 24 horas. Então vocês vão ter oportunidade de ler, as coisinhas estão aqui. O livro, o devocionário, está aí pertinho. É o menorzinho aí. Então, este livro aqui da irmã Amália, ele é uma riqueza, uma riqueza. Esse livro aqui, isso aqui é ela, isso aqui é o livro das aparições, das conversas, tudo está marcado aqui, porque as conversas dela com Jesus, que Jesus fala, né? Então, eu trouxe para vocês, tudo bem resumido, né? Para que vocês entendam, por que eu trouxe esse texto para vocês? Porque ele é extremamente poderoso. Jesus falou assim para a irmã Amália: eu guardei as lágrimas da minha mãe por 20 séculos. Quando ela chorou no caminho todo o sofrimento de Jesus, eu guardei. E eu estou entregando para vocês. E tudo que vocês pedirem pelas lágrimas da minha mãe, eu amorosamente sou obrigada a conceder. Quando a gente descobre uma coisa dessa, a gente tem que ensinar, né? Nós temos que entender. Então, são muitas mensagens, é muita coisa. Uma vez por mês, eu vou trazer para vocês uma mensagem que Jesus falou, que ela falou. Então, tem a parte, por exemplo, que ela fala do Brasil. E ela fala que o Brasil pertence a ela. Então, é lindo, tem muitas coisas lindas aqui. Mas eu tenho que trazer devagar, porque é muita informação, para que vocês possam guardar. Então, eu separei algumas coisas aqui, para vocês, pequenas, só para vocês terem uma noção desse título mariano de Nossa Senhora das Lágrimas, que é um desdobramento do mistério das suas 7 dores, que foi relatada nas Sagradas Escrituras. Então, o texto são 7 mistérios com 7 contas, que são as 7 dores dela. Quem ditou esse texto foi Jesus. Então, o texto é curtinho para rezar, porque é homem, né? Então, ele ditou tudo muito prático, né? É verdade, é diferente. Tanto que Nossa Senhora, quando entrega para a Amália, ela fala: o meu filho já ensinou como é que reza. Ela não acrescenta nada. Meu filho já ensinou, né? São lindas, essas conversas são lindas, vale a pena quem quiser ler esse livro, ele é lindo. Então, isso foi muito difundido e meditado a partir do século XIII. Isso sobre o sofrimento de Nossa Senhora. Os 7 santos fundadores, os servitas e os franciscanos, foram os grandes difusores dessa devoção, que depois se desenvolveu mediante outros títulos, como Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora do Pranto ou Nossa Senhora da Piedade. A invocação mariana que nós vamos rezar nasceu a partir das experiências místicas. Isso foi devidamente aprovada pela igreja, ela foi acompanhada por um bispo. Dias antes de aparecer todos os estigmas dela, ela teve 3 dias de febre que os termômetros rompiam, foi igual Padre Pio, ia mais de 44 graus. O médico acompanhava e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Essa religiosa que se chamava Irmã Amália, pertencente ao Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado.
O bispo diocesano e fundador do Instituto da Referida Religiosa foi Dom Francisco de Campos Barreto. À época das aparições, ele fez todas as diligências necessárias para investigar o caso e aprovou as orações ensinadas por Jesus e Maria, permitindo aos fiéis que rezassem com piedade, porque ela entrava em êxtase e Jesus começava a falar as coisas para ela. Isso foi aqui em Campinas, hein, gente? Não andamos de nada, né? Fala a verdade. Irmã Amália, desde muito cedo, começou a ter algumas experiências místicas. Na verdade, ela começou a ter isso na época da primeira comunhão dela, primeira Eucaristia. E ela achava que era normal que todo mundo conversasse com Jesus antes de comungar. Tipo dos santos, né? Ela era uma espanhola, ela nasceu numa cidadezinha da Galiza, no dia 22 de julho de 1901, que foi no dia da festa litúrgica de Santa Maria Madalena, que foi que permaneceu com o mestre no meio das suas dores e sofrimentos na cruz. E foi a mesma coisa que ela fez, né? Então, desde pequenininha que Nossa Senhora e Jesus já falavam com ela, e já tinham falado de alguns sofrimentos, e já tinha falado da missão dela de religiosa. Então, foi na década de 30 que ela veio para esse instituto, e foi a partir daí que Jesus conversou com ela, né? E é isso que eu falei com vocês, que Jesus fala: eu sou obrigado amorosamente a conceder tudo que ela me fala, tudo que vocês pedirem. Então é isso, o cerne dessa devoção das lágrimas está naquilo que Nossa Senhora expressou nas bodas de Caná: façam tudo o que ele vos disser. Está no capítulo de João, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, ela aponta para Cristo, seu divino Filho. As suas lágrimas são valiosas porque foram derramadas por seu Filho, o homem-Deus, nosso Salvador. Nas muitas comunicações feitas à irmã Amália, Nossa Senhora insistiu várias vezes que o Brasil lhe pertence e que está sempre sob seu manto, e ainda prometeu que as orações que compõem a coroa das lágrimas desse terço teriam uma eficácia muito grande contra as investidas do demônio. A devoção às lágrimas de Nossa Senhora é um itinerário pelos sofrimentos e dores de Jesus e Maria. Então nós somos convidados a suplicar insistentemente o dom da fé e a buscar a nossa própria conversão, confessando os nossos próprios pecados, comungando frequentemente, mantendo a vida regular de oração e buscando em tudo a caridade. Aqui tem como é que reza o terço, nós vamos rezar. E a primeira aparição foi 8 de março de 1930, quando ela estava rezando ajoelhada na capela. Quando Nossa Senhora aparece para ela, ela fala que era uma mulher de uma beleza indescritível que flutuava em sua direção. Fico só imaginando uma cena dessa. E que Nossa Senhora era de uma formosura inexplicável, trajando uma túnica cor de violeta, um manto azul e um véu branco que lhe envolvia o peito, e que a humildade missionária viu descer sorrindo e dela aproximar-se, trazendo nas mãos um terço, e ela chamou de coroa, e cujos grãozinhos brilhavam como o sol e eram brancos como a neve. A Santíssima Virgem entregou o terço à irmã Amália e lhe disse: isso é a coroa das minhas lágrimas, a qual é confiada por meu filho ao seu querido instituto como porção de sua herança. As invocações já foram dadas por meu filho. Ela nem insistiu. Meu filho quer honrar-me de maneira especial por meio de invocações e conceder todas as graças que sejam pedidas pelas minhas lágrimas. Esta coroa produzirá a conversão de muitos pecadores, especialmente os que estão possessos do demônio. Ao Instituto de Jesus Crucificado será reservada uma honra especial, que é a conversão de muitos membros de uma seita ruim para a florida árvore da igreja. Por meio desta coroa, o demônio será derrotado e o poder do inferno será destruído. Arme-se para a grande batalha. E a Santíssima Virgem ainda revelou: todas as graças que forem pedidas por intermédio de minhas lágrimas, meu filho concederá. A minha experiência com esse terço é de emocionar. Essa aparição de Nossa Senhora mostra o quanto há poder em suas lágrimas,
o quanto Jesus deseja honrar a Virgem Maria, sua mãe, por causa dos muitos sofrimentos que ela padeceu em sua paixão. Cada lágrima de Nossa Senhora é um tesouro inesgotável de graças que podem ser conquistadas por nós ao rezar sua coroa de lágrimas. Então é esse o terço. Ele é muito simples, vocês vão ver que ele não deve durar 7 minutos. Ele é muito rápido. Mas vocês vão aproveitar agora, nós vamos rezá-lo. Aqui na lojinha já deve ter. Senão vocês podem rezar com o terço comum. Já tem? Já tem o terço, a coroa. Bom, depois que quiser passar lá. E eu vou só contar para vocês aqui o que ela descreve sobre a roupa dela, que ela fala que o manto azul, ao ser contemplado, dará força para os que estão em dificuldade, aos que estão excluídos, aos que sofrem, aos que almejam justiça, aos penitentes, aos que levam a boa nova do reino de Deus, e a todos que entendem que o manto é a promessa de um dia estarmos no céu, porque o próprio manto é Deus, abrigando nossa alma contra as ciladas do inimigo. O véu branco, Maria se colocou como predileta açucena da Santíssima Trindade, que açucena significa pureza, quer dizer literalmente lírio ou flor branca. A humildade leva o homem à pureza e a pureza transforma o homem em anjo. E a túnica roxa expressa o chamado materno de Maria: convertei-vos, voltai a Deus. Na espiritualidade das lágrimas, Maria é contemplada não apenas chorando, mas oferecendo suas lágrimas em união com o sofrimento de Jesus. O roxo recorda que o pecado fere o coração de Deus. O sofrimento pode ser oferecido, a oração pode salvar almas. A cor torna visível a missão espiritual da devoção: reparar, interceder e consolar o coração de Jesus. E Nossa Senhora fala uma coisa que é sobre a postura dela, desses olhos, e quando vocês estiverem sem mais, vocês vão prestar atenção no que eu estou falando para vocês. Ela fala que os olhos inclinados é uma mostra da sua compaixão para a humanidade. E ela fala uma coisa aqui, que nenhum escultor teria capacidade de reproduzir esse olhar. Nossa Senhora das Lágrimas deixou-nos a promessa de que, aonde reinar a sua imagem, onde for introduzida, quem a contemplar com o devido respeito e sabedoria estará diante do olhar de Nossa Senhora das Lágrimas, e esse olhar trará muitas graças de alto preço a essa pessoa, conseguindo que ela experimente a proteção consoladora da Mãe do Céu. Então, essa é uma das devoções de Nossa Senhora, das mais lindas, né? Que eu tive a oportunidade de ter contato e falei com o padre que eu gostaria de trazer para vocês aqui, e uma vez por mês trazendo essas mensagens de Nossa Senhora. Ela falou que teria dificuldade dessas mensagens chegar. Vocês imaginam, em 1926, nós estamos em 2026. É um século para as coisas andarem, né? É luta. Mas nós vamos rezar o terço agora. Quem quiser ajoelhar, ajoelhe. Quem quiser ficar sentadinho, pode ficar sentadinho, do jeito que vocês quiserem. Vamos, amor. Eu tenho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eis-nos aqui aos vossos pés, ó Dulcíssimo Jesus manietado, para vos oferecermos as lágrimas daquela que com tanto amor vos acompanhou no caminho doloroso do Calvário. Fazei, ó bom Mestre, que nós saibamos aproveitar da lição que elas nos dão, para que na terra, realizando a vossa santíssima vontade, possamos um dia no céu vos louvar por toda a eternidade. Aproveita, faça seu pedido. Peça a Jesus aquilo que você mais está precisando.
Peça para alguém que você sabe que precisa de uma graça. Peça. Vocês precisam experimentar o que é estar diante de Deus vivo, do poder de intercessão de uma mãe. Peça a Nossa Senhora. No lugar do Pai Nosso, agora a gente vai rezar. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu.
Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi as nossas súplicas. Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Agora, naquelas 3 primeiras contas, como se fossem as 3 primeiras Ave Marias, a gente repete 3 vezes. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Vede, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais vos ama no céu. Virgem Santíssima e Mãe das Dores, nós os pedimos que junteis as vossas súplicas às nossas, a fim de que Jesus, vosso divino Filho, a quem nos dirigimos em nome das vossas lágrimas de mãe, ouça as nossas preces e nos conceda